podcast da Lesp, tenho o prazer de receber aqui o delegado divisionário da Divisão Antissequestro, um dos responsáveis por essa área do Estado de São Paulo, o doutor Fábio Nelson Fernandes. Obrigada. Obrigado o seu convite de poder estar aqui nesse podcast da Lesp. Muito obrigada. Doutor Fábio, vamos bater um papo aqui, vamos prestar serviço, que é isso que eu acho que quem está nos assistindo, seja pela TV Lesp, pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify, é o que quer saber. Tá. Antigamente, na década de 80, de 90, começo dos anos 2000, nós tivemos aqueles grandes sequestros onde as vítimas milionárias ficavam aí em poder das quadrilhas por 30 dias, 60 dias. Eu lembro aqui do caso do Abílio Diniz, o ex-dono da Rede Pão de Açúcar. Caso clássico. Mas hoje em dia, a situação da delegacia antissequestro tem muito mais trabalho. Eu gostaria que o senhor falasse o porquê. Enfim, e mudou um pouco o foco, né? Mudou o perfil, né? Vamos dizer assim. Então, assim, em 2001 foi criada a divisão de sequestro, né? Então, ela foi criada naquele momento, foi setembro de 2001. Ela foi criada naquele momento porque houve uma explosão desses crimes de extorsão mediante sequestro, né? Que o que a gente chama de são casos clássicos, né? Então, o criminoso ele tira um familiar da sua família, leva para um local para ele mais seguro, que é o cativeiro, e depois liga para essa família ou entra em contato com essa família exigindo um valor para libertar aquela pessoa, né? Então, eram casos, na ocasião, que demoravam 15, 30, 50 dias, casos mais longos até, de 90 dias. As negociações, né? Sim. Então, assim, naquele momento houve uma explosão. Então, foi criada a divisão de sequestro. O nosso divisionário era o Dr. Wagner Judice. Hoje a divisão de sequestro se chama Divisão de Sequestro Dr. Wagner Judice. Em homenagem a ele. Que foi o nosso grande mentor, coisa e tal. E aí foram reunidos uma série de policiais com bastante vontade de trabalhar, né? Porque era um momento muito especial em São Paulo. E nós tínhamos 10 delegados, entre eles, hoje, um deles é o nosso delegado-geral, né? Outro é o diretor do DENARC, enfim, são vários amigos, formou-se um grande time de vários amigos. E para cuidar daquele problema, né? Que era um problema muito grave. Ao longo dos anos, depois de uma década mais ou menos, nós tivemos uma queda muito importante desses casos. Então, nós tivemos em 2001 quase 400 casos, em 2019 nós tivemos 8 casos. Então, eu acabei ficando, né? Assim, e trabalhar com extorsão mediante sequestro, assim, você está há 20, eu estou há 22 anos lá, mas trabalhar com extorsão mediante sequestro é apaixonante. Poxa, é apaixonante, né? É uma tensão tão grande, mas por que é apaixonante? É apaixonante porque a gente recebe uma família com um problema muito grande, a gente participa, divide responsabilidade com aquela família e, ao final, a gente tem uma explosão de emoção, que é o reencontro, né? Então, a gente pode proporcionar, através de um trabalho policial, de investigação, um trabalho complexo, né? De investigação, de acolhimento, de negociação, a gente promove o reencontro de famílias. Isso é apaixonante para qualquer policial que seja vocacionado, né? Então, por isso, eu estou há 22 anos lá. Raramente a vítima morre? Essa é uma pergunta bastante interessante, que todas as famílias se preocupam, têm essa preocupação, né? Enfim, é incerto, né? É só a gente imaginar, alguém é sequestrado nesse momento. O que será que vai acontecer? De qualquer maneira, assim, com toda a modéstia, a divisão de sequestro conhece a atividade, né? Tem muita experiência nessa atividade. Modus operandi da bandidagem. Tem muita experiência com esse tipo de crime, né? Então, normalmente, não há a morte da vítima, porque o criminoso ele precisa libertar aquela vítima para trocar por dinheiro, né? É um crime patrimonial, né? Então, na verdade, a gente não negocia vidas, a gente negocia liberdade,
né? Então, esse é um perfil que nós temos do criminoso, né? Assim, muito raramente a gente tem casos em que houve o evento morte, né? Muito raro. Eventualmente acontece, né? Então, ou é um acidente, ou na verdade não era um crime de extorsão mediante sequestro, era uma desavença qualquer, ou houve um reconhecimento da vítima para o sequestrador, né? E daí a gente pode ter o evento morte, né? E o que a gente sabe, o que eu lembro da época que eu era repórter de rua, que os próprios delegados falavam que muitas vezes, às vezes não era o funcionário que trabalhava na casa que era o responsável pelo sequestro, mas a informação que ele comentava num churrasco, num boteco, num final de semana, que aí um terceiro ali de olho que acabava, então, se apropriando daquelas informações para praticar o sequestro à época. Então, assim, normalmente, vamos imaginar, a gente teve um sequestro, nós prendemos quase todos os autores, a gente resgatou a vítima, levou lá para casa, aquela explosão de emoção, aquela alegria, mas a família, ela sempre fica com uma questão. Quem? Quem que me conhece, que transmitiu a informação, né? Então, assim, aquele sentimento de traição, né? Quem transmitiu essa informação? Então, a família, da segurança violada. Exatamente, né? Então, assim, quem conseguiu ingressar na minha rotina e eu acabei sendo vítima desse crime tão grave, né? E nem sempre essa informação ela foi transmitida dolosamente, né, para aquela organização que cometeu o crime, né? Assim como você falou, eventualmente algum funcionário estava comentando num bar, conversando com alguém, e um indivíduo que não é do bem ouve aquela informação e, através daquela informação, ele vai cometer esse delito, né? Então, assim, nem sempre a gente vai ter algum funcionário que transmitiu dolosamente. Eventualmente, sim. Né? Eventualmente, a gente tem casos, né, de segurança, a gente aprendeu segurança. Ou ex-funcionários. Ex-funcionários, eventualmente. Em vingança. Sim, eventualmente a gente tem, mas nem sempre é isso, né? O senhor fala tanto desse momento de explosão, de alegria no momento do reencontro das famílias, que eu me recordo, não sei se à época o senhor já cobria, o caso de uma menininha de 3 anos que foi sequestrada em Juqueí, ali na região do litoral norte. Uma menina loirinha, tudo que depois de acho que uma semana, alguns dias, ela foi resgatada, acho que do cativeiro, não lembro se foi pago o resgate ou não. E era de uma família que morava ali em Higienópolis. E eu, à época, repórter da Rádio Jovem Pan, eu tive o prazer de acompanhar o primeiro café da manhã da menina com a família. Nossa, muito emocionante. Só de falar já, assim, eu me recordo, eu estava na decisão de sequestro. E, no caso, foi através da babá que os bandidos chegaram, que ela comentou, eu vi um cheque de tal valor na casa, não sei o quê, disse que estava num bar comentando, e ela não tinha nada a ver com a história, mas foi um terceiro que acabou praticando sequestro. Eventualmente ocorre, assim, eu lembro, se eu não me engano, o nome dela era Beatriz. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, assim, você vê, a gente fica com os casos, a gente vive com os casos. E, assim, é um caso que causa uma comoção muito grande, né? Porque é uma criança. Mas sequestrar uma criança também não é bom para o sequestrador, porque ele vai ter que ter mais trabalho, enfim, né? São questões técnicas da divisão. Que a criança chora, não vai parar de chorar. Mas causa uma comoção em todos, né? Então também é pior, porque você fica mais motivado. A polícia fica muito mais motivada. Eu quero pegar esse cara. Quem não quer? Recentemente, né, que levaram, uma moça levou um bebê de Santo Amaro, né? É verdade. E, assim, falando desse caso aí de Juqueí, eu me recordo, eu estava de férias eu saí, me reuni com o pessoal em Juqueí. Eu não me lembro qual equipe que foi, não foi a minha equipe que cuidou na ocasião, mas a equipe fez um trabalho brilhante. Mas uma coisa eu me recordo, alguns anos depois, a minha equipe prendeu um dos autores. E aí, isso eu me lembro bem. Quando ele estava mexendo no porta-mala, de costas, a gente pegou o cara. Então, assim, é aquela sensação de, olha, sequestro, você não vai fazer, não. Sabe, assim, nós temos essa questão. Sequestro, você não vai fazer sequestro aqui em São Paulo e vai ficar tranquilo, porque tem a divisão de sequestro. Fica uma questão de honra do nosso trabalho, sabe, assim, a gente quer resolver.
Mas nesse caso o senhor disse que foi depois de alguns anos. Foi o quê? Uma investigação sequencial ou alguma outra denúncia? Nessa ocasião, nós tínhamos algumas organizações que atuavam. E uma delas, nós chamávamos, esse time, né, que eu te falei, né, que era um time de vários policiais ali, que eu respeito demais. E hoje, cada um está no seu curso, uns ainda estão lá no sequestro. E nós chamávamos aquela organização de Quadrilha da Zona Leste. Ah, tá. Né? Então, tinha uma série de criminosos que praticavam essas... Que era daquela gangue. Exatamente, esse tipo de crime. E nós íamos pegando um por um até que a gente conseguiu resolver o problema. Mas os anos 80, 90, 2000 passaram. E aí, hoje em dia, a gente tem o Pix, os aplicativos de namoro. Gostaria que o senhor falasse dessa disparada que nós tivemos, inclusive aí até mesmo que alimentados pela pandemia. É verdade. Assim, o que aconteceu? Em 2018, 2019, a gente estava comemorando o pequeno número de casos de extorsão mediante sequestro aqui em São Paulo. Comemorando. 19, se eu não me engano, 8 casos, a gente solucionou todos, né? Assim, então, a gente estava regozijando, né? Falando, poxa vida, a gente de fato conseguiu resolver o problema. Mas é o fenômeno criminal, né? Então, nós tivemos a pandemia, nós tivemos os avanços tecnológicos importantes, né? Então, a gente usa... Nosso celular hoje é um dispositivo eletrônico, né? Que é muito mais que um celular, talvez menos celular. O Pix, que para a economia, né, para a gente ponderar... Vai completar 3 anos agora em novembro. Exatamente. Então, na ocasião, a gente não gostou muito, nós que trabalhamos com crimes, né? Mas para a economia, eventualmente, a gente tem que colocar numa balança e ponderar o que é melhor, né? Como podemos resolver. E esses avanços tecnológicos, o Pix, eles... no criminoso, movimentaram um novo fenômeno criminal. Então, o novo fenômeno criminal que a gente começou a viver na divisão de sequestro é a atração das vítimas para o seu próprio sequestro, né? Então, assim, o sujeito ele entra num aplicativo de relacionamento, identifica um perfil de uma mulher, normalmente, que para ele é atraente, e aí ele vai se encontrar com essa suposta mulher. Aí, quando ele chega no local, ele se encontra com crápulas que levam ele até um ambiente confinado, um cativeiro, e lá fazem movimentações financeiras no celular dele, que é um dispositivo eletrônico importante que tem todo, né, o sistema financeiro dessa vítima. Eventualmente, ligam para a família e exigem alguma quantidade em dinheiro. Isso é um fenômeno que começou em 2021, final de 2021. 2022, nós tivemos um acréscimo. A divisão de sequestro só em 2022 atendeu 115 casos, 104 foram esclarecidos, 303 foram presos, 303 sequestradores. E esse ano a gente tem 86 sequestradores presos, que é um número vultuoso, 29 casos e 26 esclarecidos. Então, o que a gente começa a perceber? O crime já caiu pelo menos em 50%. Né? Então, assim, estratégias foram adotadas para que a gente reduza esse fenômeno criminal. E simplesmente, de que forma? O sujeito que optou a praticar esse tipo de delito, ele está sendo preso. E quando ele é preso por um crime tão grave, que atinge não só aquela pessoa que foi sequestrada, mas todo um núcleo familiar que sofre com esse crime, por isso ele tem um tratamento especial, não só com a legislação brasileira, a legislação internacional, porque a gente também investiga através de companhias internacionais. Esses
criminosos estão sendo responsabilizados, sendo identificados e sendo presos de uma maneira muito importante. O último sentenciado teve uma pena de 30 anos, quase 30 anos de prisão. Então, é uma opção desse sujeito que vai acabar com a vida dele. Só não venha incomodar as famílias com sequestro, porque é muito grave, e não venha incomodar a divisão de sequestro, porque é isso que vai acontecer. A gente está prendendo cada um deles, e tem mais alguns que a gente vai prender, porque tem que pegar, tem que extrair esse cara da prática dele, tem que tirar ele daquele local, ele tem que ter uma responsabilidade criminal importante dentro do sistema de justiça criminal, dentro do devido processo legal, mas ele sentindo essa punidade, né, a aplicação da lei, o que nós temos é uma prevenção geral, ou seja, aqueles outros criminosos que eventualmente falam, opa, ia cometer esse tipo de crime, porque é um crime que poderia me dar dinheiro, ele não comete, porque sabe que a divisão de sequestro vai pegar. Mas pelo Código Penal, esse sequestro de 6 horas, um dia, seja o que for, ele é considerado hediondo também? É considerado hediondo, só que precisam alguns ajustes, né? Assim, os fenômenos sociais, né? Eles que promovem a legislação, o ordenamento jurídico. E o nosso Código Penal tem quase 100 anos, né? Ele tem quase 100 anos, enfim. Então, assim, quando nós tivemos a criação do sequestro relâmpago, nós tínhamos um fenômeno criminal diferente, né? Então, o sujeito ele pegava a pessoa, rodava com ela, ia para o caixa eletrônico, o crime demorava 2, 3 horas. Agora, esse tipo de fenômeno criminal dura 2, 3 dias. Então, eventualmente, talvez seja necessário algum ajuste. Vamos ver, né? Talvez seja necessário, mas, por hora, assim, a resposta criminal tem sido bastante importante. Quando o senhor fala de 100 casos, esses 100 casos são os que a DAS atendeu, no caso a sua delegacia, mas e as demais do estado de São Paulo? Na verdade, eu fui assim, vítima e vou na delegacia perto de casa. Existe um sistema dentro da polícia, né? Então, assim, vamos imaginar que alguém agora tenha sido sequestrado. Então, foi sequestrado, é natural que as pessoas chamem inicialmente a polícia militar. Certo. Né? Que é a polícia que está ali, fardada, ostensiva, né? Então, chama a polícia militar conduz até uma delegacia de polícia. Essa delegacia de polícia vai acionar a divisão de sequestro. Né? Então, e aí a divisão de sequestro vai dar todo um tratamento específico com a experiência que a gente tem nesse tipo de crime, né? Que a gente tem que acolher inicialmente a família, né? Para a família entender como é que funciona, a família perceber como é que é a atividade e tendo essa credibilidade com a família, nós vamos trabalhar juntos. No início do ano, o secretário Derrite falou que, e citando os números dos balanços de 2022, que a delegacia anti-sequestro passa por toda uma reciclagem, por treinamentos. Como são esses treinamentos? Na verdade, o que acontece? A experiência é importante. Né? Então, assim, a gente procura fazer com que os novos policiais ou aqueles policiais mais experimentados mesmo, mas que queiram trabalhar com sequestro, né? Então, vamos imaginar que nós fizemos um treinamento com a Grande São Paulo. Né? Por conta desse fenômeno, nós falamos, vamos dividir um pouquinho a tarefa. Então, a gente faz um treinamento com a Grande São Paulo e os serviços de investigação geral, os SIGs da Grande São Paulo, vão estar trabalhando de uma maneira como a nossa, junto conosco e juntos podemos dividir esse trabalho, né, e fazer investigações importantes na Grande São Paulo, na capital. Aí, quando reduzir, eventualmente, a gente assume tudo de novo. Né? Então, eu acho que foi uma decisão importante. Né? E nós promovemos um treinamento com todas as SIGs. Né? E um treinamento específico com relação a um tratamento dessa família vítima, né, desse crime, que está vulnerável, é diferente. Né? Esse tratamento específico para essa família já envolve técnicas de negociação que são importantes, né? Para que a pessoa fique mais tranquila, para que entenda que ela não está sozinha, para que tenha
alguém que conhece a matéria que está do lado dela, para juntos resolvermos esse problema, né? Técnicas de investigação, que são técnicas que nós aplicamos e que têm dado certo, caiu 50%, né? Entre outras questões, né? Táticas, né? Porque vamos imaginar que eu e você estamos investigando. Daí a gente agora está fazendo uma... Porque as pessoas às vezes falam, pô, vai chegar um time tático. A divisão de sequestro é um time tático de conversão. Nós estamos investigando, nós estamos aqui conversando, a gente está fazendo uma campana, de repente a gente observa que o nosso investigado está lá, a gente tem um mandado de busca, um mandado de prisão contra ele, a gente pega esse investigado. Esse investigado na hora fala, olha, a vítima está ali. Então a gente tem pouquíssimo tempo para converter aquele time que era um time investigativo, eventualmente estava de bermuda, enfim, né, para não aparecer. A gente converte esse time num time tático e já faz uma invasão em um ambiente confinado com o fim de resgatar aquela pessoa. É um trabalho maravilhoso. É completo e é bonito e é gostoso, né? Então, esse tipo de treinamento que nós fizemos também com esses serviços de outros locais que também vão trabalhar com sequestro. Mas conforme vocês se aperfeiçoam, as quadrilhas também. E no caso da quadrilha do Pix, não falando dos aplicativos de namoro, que essa é mais fácil, a pessoa mesmo que se acaba passando todos os seus dados para se tornar uma vítima, mas no caso do assalto com Pix, aí, claro, não é o sequestro, mas do ladrão de bicicleta ou das motos que ficam rondando aí os bairros de classe média, que você não pode nem ir à padaria com celular. Então, precisa também a polícia ter toda uma tecnologia para ir atrás disso, né? Assim, quando a gente tem avanços que nos trazem mais conforto, não é? A gente tem hoje os bancos, eles estão nas nossas mãos, não é verdade? De fato, a gente vai esperar fenômenos criminais também associados a esses avanços. Foi uma surpresa para vocês identificarem escolas dessa bandidagem de Pix na região da Santa Efigênia, como alguns veículos de imprensa trouxeram? Ou até mesmo vocês acabaram declarando? Escolas que estariam... Escolas para os bandidos mesmo, de como desbloquear o celular, de como dar andamento a isso. Então, eu não acho assim... A gente falou assim, né, agora há pouco, né, que o secretário Derrite, ele promoveu o treinamento, né, de outras unidades. Não só isso, né, foi uma característica interessante de um secretário, que é um secretário policial, né, mas ele promoveu a integração das polícias. E nosso deputado também. Promoveu a integração entre as polícias nesse combate, promoveu a integração entre as polícias e outras agências, por exemplo, os bancos, nesse combate, no Centro Integrado de Comando e Controle, né, para tratar das práticas adequadas na intenção de diminuir esse fenômeno criminal. Então, assim, é interessante, mas tem dado certo, né? Assim, nessas estratégias... Né, nessa força-tarefa. Exatamente, nessas estratégias de diminuir esse tipo de crime que está ocorrendo agora. Então, assim, internamente, na divisão de sequestro, vamos prender lideranças. Excelente, é o que a gente tem feito e tem dado certo. Mapa de calor, identificar onde estão as associações criminosas, as organizações criminosas, e vamos atuar mais nessa área. Como era na Brasilândia. Ações com o Ministério Público. Por quê? Ações com o Ministério Público, reuniões, coisa e tal, para a gente tratar. Olha, as organizações que são internacionais e não estão atendendo a legislação nacional, mas estão ganhando dinheiro, e muito dinheiro, né, não quero falar o nome de uma delas aqui, mas tem que atender as nossas autoridades. Então, reuniões com o Ministério Público que foram muito produtivas, né? Então, agradeço o Ministério Público aqui, porque as nossas reuniões foram muito produtivas, né, para gerar essa atenção dessas organizações com os nossos problemas também. Então, todas essas estratégias adotadas
diminuíram esse tipo de crime, né? Então, estratégias adotadas internamente na Polícia Civil, com o nosso delegado-geral, o nosso diretor, a divisão de sequestro, e também pelo secretário, né, que assim, para mim é novidade, foi muito interessante. Ele trouxe um pouco para ele também a questão operacional e colocou polícia do lado de polícia, representante do banco do lado da polícia, vamos conversar qual que é o tema. E de alguma forma, né, assim, voltando agora, deu uma volta, a criminalidade também tem treinado os seus componentes, né, para poder desenvolver práticas com relação aos dispositivos eletrônicos. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? É o gato correndo atrás do rato. É isso aí. O tempo todo. Agora, doutor Fábio Nelson, em relação a essa questão do seu trabalho, de equipamentos, a gente está na Casa das Leis, na Casa de Leis, aqui na Assembleia Legislativa. De que forma as leis, o legislativo, ajudam o senhor no seu dia a dia? Interessante, né? Em um ponto, nós temos as emendas que nos auxiliam na construção de material, né? Isso aí nos ajuda bastante. A legislação, na medida que a gente discute com alguns deputados, quando há uma alteração, assim, um exemplo para mim muito claro é o sequestro relâmpago, quando ainda não era considerado hediondo e tinha um período de prisão temporária de 5 dias. É um crime complexo. Em 5 dias é muito difícil. Prorrogável por igual período, então mais 5. É um crime difícil de investigar em 10 dias. Né? Então, às vezes, o indivíduo cometeu diversos crimes de sequestro relâmpago. Então, eu achei que foi uma pretensão nossa que o Legislativo, através do seu estudo, nos atendeu muito bem, nos acolheu muito bem. Então, hoje, com 30 dias, a gente consegue investigar de uma forma muito melhor, porque é um crime muito complexo para a investigação. Então, há necessidade desses 30 dias, uma prisão provisória para a investigação, né? Enfim, eu acho que nós, né, executivo, legislativo e judiciário, juntos, temos que estar atuando juntos, todos juntos, no mesmo sentido, para trazer conforto para a população, né? Então, acho que esse é o segredo da democracia, né? E São Paulo torna-se, por ser expertise na área, torna-se uma referência nacional para o país. Aí o resto do país muda a legislação em seus estados? Como que é isso? Olha, eu vou falar assim, vou falar do meu terreno, né? São Paulo, definitivamente, modestamente, e até explicamos por quê. É uma grande metrópole, né? Um dos maiores estados, né? Região mais rica do país. Região mais rica do país. A gente tem uma população muito grande. Então, a gente tem muita matéria, muita experiência. Então, na nossa atividade, estados como a Bahia, estados como o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim, outros estados, solicitam a nossa atividade, com a nossa experiência, solicitam instruções para entender o que a gente está fazendo. Então, eu consigo compreender, porque assim, o que está acontecendo aqui em São Paulo hoje, se ainda não está acontecendo lá, talvez ocorra. Então, a migração. Aprender com a experiência do outro é algo muito importante. Porque se aqui torna-se difícil, eles vão indo para outros locais onde ainda não há toda essa segurança. Eu acho que se o sujeito consegue aprender com a experiência do outro, ele é muito inteligente, né? Então, eu acho que no cenário legislativo também, né? Então, assim, a gente propaga conhecimento e experiência nesse tema, né? Doutor Fábio Nelson, o senhor falava dos aplicativos de namoro. Quem é a maior vítima? É o homem ou a mulher que entra no aplicativo em busca de um relacionamento? Quem é mais cuidadoso? Eu tenho que ter cuidado de falar, porque eu posso ser machista ou feminista, né? Na verdade, eu estou brincando. A maior parte, a massa das nossas vítimas são os homens. Então, homens de 30
há 55, 60 anos em busca de um relacionamento afetivo. Essa é a massa das nossas vítimas contemporaneamente. Porque eles são mais afoitos e não cuidadosos como as mulheres? Olha, eu não sei o que explica isso. Eu não sei o que explica, mas, de fato, assim, nós temos menos mulheres associadas a esse tipo de crime. Para dizer bem vítimas. A verdade... Quando eu falo vítimas. Vítimas desse tipo de crime. Assim, até porque, do outro lado, nós temos, necessariamente, às vezes, né, mulheres praticando esse delito, sim, que a gente sim. precisa de uma voz feminina, sim, coisa sim. e tal. Né? E que é a presa, né? Sim, e a gente fez prisões importantes nesse tema, né? Então, essas que são as autoras, elas se escondem atrás de um perfil de uma outra mulher que também está sendo vítima, né? Porque alguma mulher que existe, né? A fotografia de alguma mulher que existe está lá. Mas, de qualquer maneira, assim, na questão das vítimas, são os homens. A massa de homens. Nós temos pouquíssimos casos de mulheres, pouquíssimos casos de gays. Isso que eu ia perguntar para o senhor, o público LGBT. O público LGBT, pouquíssimos casos também. Eu não sei exatamente por quê, né? Assim, a gente não... Mas a massa é de homens com esse perfil. E na época do golpe do Boa Noite Cinderela? Isso era investigado por vocês, não? Então, Boa Noite Cinderela... Para quem não se recorda, é quando a vítima estava em um bar, acabava tomando alguma coisa, que daí já estava batizado e a pessoa levava para sua casa e acabava fazendo uma rapa. Nós investigamos muito pouco esse tipo de crime, né? Eu lembro de um que nós investigamos, que era um senhor, e... Assim, inicialmente para ver a maldade, né, daquela senhora que praticava esse tipo de crime. O senhor estava numa padaria, a autora vai próximo dele, começa a conversar com ele, alguma coisa, pede alguma informação. Quando ele se vira, ela joga algum produto, né, na bebida dele. Ele bebe e começa a ficar grogue, isso não era uma imagem muito boa, mas aí ele sai e daí acaba sendo conduzido pela mulher e por mais um homem. Esse senhor... Infelizmente, ele foi libertado depois de 2, 3 dias e não resistiu. Ele morreu de overdose. Né? Então, assim, é um crime muito grave, assim, é irresponsabilidade desses criminosos, né? E, de qualquer maneira, assim, temos que nos cercar de cuidados, né? Porque, às vezes, quando a gente fala em Boa Noite Cinderela, eventualmente a gente quer culpar um pouco a vítima, né? Mas essa vítima se colocou numa circunstância, não necessariamente, né? Então, assim, é um crime grave. Nesse caso aí a gente prendeu todos os autores, mas fica, né, aquela sensação de tristeza porque aquele senhor não voltou para casa, né? E é complicado viver, né? Sair para se divertir, você tem que ficar ali atento. Mas você bebe um pouco, que vai ficando mais relaxado. Exato. Tudo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Questão de sair com cartão de crédito, cartão do banco, o aplicativo do celular. Enfim, né? Hoje o cartão de crédito ele se aproxima. A aproximação, né, já pode gerar um gasto. Né? Então, como nós vamos proceder? Então, cada um, né? Ninguém tem uma... Assim, às vezes as pessoas perguntam, ele é delegado, ele tem uma fórmula, o que eu tenho que fazer? Se cuida. Se cuida, todo mundo sabe como é que funcionam as coisas, né? E vocês têm uma parceria internacional para fazer cursos, visitar polícias anti-sequestro de outros países? Como que é isso? Se há esse intercâmbio? Tem esse intercâmbio. Lá atrás, né, a gente está falando aí de 20 anos de sequestro. Nós tivemos curso e troca de experiências ali com a Itália, né? Temos delegados que são formados nesse curso da Itália, que são amigos nossos que são formados lá. Enfim, mais recentemente, a Espanha ela criou o que ela chamou de Rede Ibero-Americana Anti-Sequestro. Então, ela convida
países para uma reunião para a gente tratar do tema. Então, cada um fala do seu problema, cada um fala de como está funcionando no seu país e é muito importante. Lá, por exemplo, eu percebi que a nossa forma de atuação é exatamente igual à forma espanhola, exatamente igual, né? Então, a forma de operação da polícia, da Guarda Civil espanhola no tratamento dos casos de sequestro é igual. Até a vítima que eles chamaram, o relacionamento da vítima, porque uma vítima foi chamada para também palestrar, coisa e tal, o relacionamento da vítima com a polícia acabou sendo também muito parecido com o nosso, né? Que acaba sendo um amigo, né? Por ter vivido um problema tão grande, acaba tendo essa relação de amizade depois com a unidade policial, né? E lá também ocorre. Olha que interessante. Bacana. Com a Colômbia nós tivemos recentemente também, fizemos curso de inteligência, curso operacional, e esse ano vamos mandar um delegado para ralar lá na Colômbia. E o México? O México enfrentou uma situação muito complicada, né? O México enfrentou uma situação muito complicada. Eu lembro, inclusive, que um policial mexicano veio falar conosco, mas, enfim, né, é um problema muito pontual, né? Eu digo o seguinte, aqui em São Paulo, quem conhece muito de sequestro é a divisão de sequestro, por toda a modéstia. Na Bahia, é a unidade que investiga sequestro na Bahia. No Paraná, é a unidade que investiga sequestro no Paraná, é o Tigre. E assim sucessivamente, porque tem as questões regionais, né, tem essas questões que são muito específicas, né? Vocês conseguiram solucionar os problemas com os bancos digitais, como, por exemplo, acho que é Nubank, que acabava aceitando a abertura de contas, e aí para serem laranjas era muito mais fácil, de não ter que se apresentar, de enviar qualquer tipo de documento. Como é que está hoje essa relação com as instituições financeiras do país? No caso aí do golpe do Pix. Isso aí é uma relação, assim, ó, segurança e economia é uma relação complicada. É uma relação completamente delicada. A longo prazo seria excelente, né? Porque se a economia do país está muito boa, teoricamente a educação vai muito bem, e o problema acaba não sendo tanto da polícia, né? Porque quando a gente não tem educação, não tem uma economia boa, parece que a responsabilidade acaba sendo da polícia. Fala, olha, resolve. Não, mas o problema é muito maior que esse, né? De qualquer forma, assim, os bancos digitais, nós temos conversado com eles. Nós tivemos, por exemplo, um caso de um casal que abriu, eu não lembro quantas contas, com uma mesma fotografia, ou seja, uma mesma pessoa, com diversos nomes diferentes. Diversos. Então, enfim, né, temos um problema muito grande. Vai ficar muito fácil lavar o dinheiro, fica muito fácil você abrir uma conta, você não ter a presença, não ter nenhum documento, enfim. Então, é algo que eu tenho certeza que o Banco Central está estudando, tenho certeza, né? Porque sempre, né, a segurança é uma pauta importante para todos, né? A FEBRABAN é um braço importante para vocês? A FEBRABAN é um braço muito importante, né? Sempre esteve conosco nessas discussões, né? Sempre esteve conosco tratando desses temas, né? Especialmente com o rouba-banco, sempre. Né, porque nós vivemos no passado, né, alguns crimes de roubo a banco importantes, coisa e tal. Então a FEBRABAN acho que sempre esteve ao nosso lado tratando desses temas. Vocês, no caso das investigações, ou vítima libertada, ou um problema solucionado de um lado, vocês vão rastrear para onde vai esse dinheiro? E são fortunas que estão aí em jogo? Na verdade, assim, ó. Nós temos técnicas investigativas que nós não discutimos publicamente. Contudo, assim, a lavagem desse dinheiro, ela é investigada. Ela tem que ser investigada, né? Até porque, com as alterações mais recentes, né, que nós tivemos, esse dinheiro identificado, ele pode retornar para a própria população, para a polícia, né? Então, assim, ir para as vítimas, enfim. Então, assim, é importante a gente investigar esse caminho. E essas quadrilhas, como a gente falava no começo, hoje
tem um verdadeiro modus operandi, tem uma pessoa responsável para cada, tem uma pessoa para cada função. É assim. Nós temos primeiro um articulador, né? Um cara que ele organiza, né, essa organização criminosa, essa associação criminosa, o cara que articula, o autor intelectual, né? Esse sujeito, eventualmente, ele está associado ao perfil falso, né? Então, ele vai coordenar aquela questão, o perfil falso, a atração da vítima. Aí nós temos um grupo mais operacional, eventualmente mais jovens, que vão arrebatar a vítima, né? São aqueles caras que vão se encontrar com aquela pessoa para conduzi-la até o cativeiro. No cativeiro, a gente pode ter outros homens também, né? Que vão permanecer com essa vítima e vão cuidar dessa vítima no cativeiro, né? E ainda a gente tem um pessoal que faz a movimentação financeira. Né? Então, assim, o telefone sai da mão dessa vítima, depois de entrevistada, coisa e tal, vai para a mão de alguém que está mais associado, que tem mais facilidade para fazer essa movimentação financeira. Né? Então, e a nossa ideia é o seguinte: pegar as lideranças e depois a gente vai pegando cada crápula desse que cometeu um crime grave desse, porque não pode. Né? Pela experiência que o senhor tem, o que a Apple vende, que o telefone dela é inviolável, isso o senhor pôde já constatar que eles conseguem também quebrar a senha de iPhone? Eu vejo que o senhor não tem um iPhone. O senhor tem um Android. Eu estou acostumado a usar o Android. Mas, assim, de fato, a Apple tem segurança importante no dispositivo dela. Tem uma segurança muito importante. Né? Mas não vou fazer propaganda para a Apple. Assim, mas eles têm a segurança, né? Assim como os Androids também têm. É que muita gente que fala que tem iPhone, que foi levado pelo rapaz da bicicleta, acabou sendo... É porque nós temos um outro mercado, né? Se o sujeito, por exemplo, pega o celular quando a pessoa está ao telefone, ele está aberto. Ou está no Waze, no carro. Está aberto. Né? Então, a gente tem um tipo de mercado. Se não, tem um outro tipo de mercado, né? Assim como com os carros, né? Tem as peças, então, enfim, é um problema que a gente tem que... porque é um produto muito fácil, que hoje custa cerca de R$10 mil, o equivalente a 3, 4 televisões e está ali na orelha, está ali muito fácil pelas pessoas que às vezes andam um pouco com displicência. É verdade, né? Então, é um aparelho caro, coisa e tal. Tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ter certa cautela. Que dica que o senhor dá para o nosso ouvinte, para o nosso internauta aqui, nas várias áreas que o senhor quer chamar a atenção? Primeiro, assim, pode tomar água, por então favor. Água. Um apaixonado assim, pelo que faz, Dr. Fábio Nelson. A dica, assim, eu acho que até como eu disse de algumas estratégias, e uma das estratégias é usar os veículos de comunicação para informar as pessoas. Sim, né? Que a gente prestando tá fazendo. Serviço. Então, hoje, a gente está vivendo esse fenômeno criminal, que a imprensa tem chamado de golpe do amor. Tem caído bastante. Então, eu vim do curso superior de polícia ano passado, eu falei com um colega, ele falou assim: o pessoal está cansado, está trabalhando bastante. Nossos finais de semana estão bem mais tranquilos. A gente está resolvendo o problema. Né? É um bom indicativo. A gente está resolvendo o problema. Vai cair mais, porque a gente vai pegar, esses caras. Mas, assim, para que as pessoas possam, dentro desses encontros contemporâneos, através da utilização da tecnologia, isso é natural. Né? A gente não pode falar, não façam isso. Não, é natural que isso ocorra. Mas, para fazer isso, tem que se cercar de certos cuidados. Então, uma das orientações que nós sempre damos é o seguinte: vai se encontrar com alguém, conheceu pelo aplicativo de relacionamento, faz uma videochamada. Por quê? A videochamada, teoricamente, vai afastar aquela fotografia do rosto da pessoa real, né? Então, se não tiver essa videochamada, alguma coisa está errada. Porque se é aquela pessoa, sou eu mesmo, tô aqui, ó. Vamos nos encontrar, legal, vai lá. Amor, não dor, né? Agora, uma outra técnica é o encontro em local público. Mas eu acho que eu não afasto a primeira de jeito nenhum. Uma
mais a outra. Um encontro em local público, né? Então vai ser muito mais difícil daquela organização querer fazer alguma coisa ali. Né? Nós poderíamos imaginar que depois do encontro saísse... Pode ocorrer. Até pode ocorrer, mas a gente percebe que mitiga muito, né, o fato de você se encontrar num restaurante, num shopping center, porque nos casos que a gente tem assistido, eventualmente o encontro até ia se dar ali. Mas durante a conversação, olha, quebrou meu carro. Você pode me pegar aqui em casa? Pronto. Já é. Entende? Aí está caindo no sequestro. Então, assim, essas duas dicas eu acho que são dicas inafastáveis. Eu já vi apresentador de televisão falar, liga o localizador. Eu discordo. Por quê? Liga o localizador, o cara vai lá e desliga. Não vá ser sequestrado, é melhor. Né? Então, faz uma videochamada durante o encontro. A gente tem casos de vítimas que foram sequestradas durante a videochamada. Então, assim, vamos evitar de ser sequestrado. E dá trabalho para o senhor. Vamos evitar de ser sequestrado. E para evitar de ser sequestrado, se fizer essa videochamada, se fizer esse encontro em local público, eu imagino que mitiga bastante. E passando o contato também para a família, né? Para um conhecido. Exato. Eu até digo o seguinte, eventualmente, na dúvida, se quiser dar uma ligadinha para anti-sequestro e questionar, olha, estou falando com esse perfil aqui. Para nós é informação, tá valendo. Para nós é informação, porque daí liga para anti-sequestro, passa o perfil para a gente dá uma olhada, opa, tá com a gente aqui, vem aqui, vamos conversar. Entende? Assim, porque a gente investiga, a gente monitora. Então, dependendo do perfil, a gente pode identificar já um problema. Tem gente que liga? Nunca ligaram, né? Nunca ligaram, mas se quiserem ligar, a gente está à disposição, porque a gente não quer que as pessoas sofram, né? A gente não quer que as pessoas sejam sequestradas. Por favor. E em relação à dica para o golpe do Pix no celular, através do celular, dos bancos? Que tipo de golpe? Não, esse do rapaz da bicicleta passar, ou mesmo os motoqueiros verem 2 ou 3 e acabar assaltando, levando a bolsa, levando o celular junto e pedindo a senha. Então. Pedindo a senha assim, do celular. Uma técnica que tem sido propagada, que eventualmente as pessoas... não usar os aplicativos financeiros no celular do dia a dia. Então, para quem tem essa técnica. Possibilidade, né? De deixar o celular em casa. Porque, assim, de fato, se a pessoa tiver com o celular na mão, for pega e for coagida, eu não assim, orientaria a fazer qualquer coisa que não seja a submissão para poder sair daquela situação. Eu não posso falar, o cara é um faixa preta de jiu-jitsu, então vai sair na mão com o cara. Não, não. Eventualmente não vai dar certo. Né? Então, assim, eu orientaria a submissão para poder voltar vivo para casa. Até porque quem está praticando o assalto está mais nervoso do que a vítima, né? Exato. Muitas vezes. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que nós temos que tomar cuidado para não cair nesses golpes, né? Estou pedindo dinheiro emprestado. Puxa vida. Outro dia pediram dinheiro emprestado, a carinha do meu irmão me pedindo dinheiro emprestado com outro telefone. Esse é o mais básico. Mas ainda as pessoas caem, porque olha lá, tô com esse novo número aqui, que eu tô com problema. Enfim, é a cara do golpe. A carinha é a mesma, o número é outro, tô pedindo dinheiro, eventualmente não te chama de uma maneira diferente, fala que tá com algum problema. Isso é um golpe recorrente. E essa questão do rastreio? Vocês conseguem rastrear a conta do laranja para onde foi depositado esse dinheiro? Como que é? Secreto. Na verdade é assim. Nós temos tratado assim, com os bancos como podemos trabalhar de uma maneira mais célere, né? Então, nesse ponto, a gente pode pensar em informações de inteligência, que assim trabalha o COAF, e informações para produção de provas, né? Então, acho que são duas vertentes, mas é meio específico, né? Também não quero falar muito aqui, senão o criminoso fala, não, o cara vai chegar em mim, né? Então, de investigação, a gente costuma não falar. Mas, de uma maneira genérica, eu acho que a gente está nessa linha, né? Informação de inteligência e informação para produção de prova, né? A gente tem que ir atrás e vamos conseguir. Né? Agora, aqui no podcast da Lesp, a gente tem o prazer e vamos bater aquele papo tradicional aqui. E hoje nós temos aqui o Dr. Fábio Nelson. Como é que você relaxa diante tanta tensão de ser responsável pela
principal polícia antissequestro do país? Inicialmente, assim, eu tenho uma honra. Quando você fala assim, ó, o representante, o divisionário da divisão de sequestro, mas eu tenho um orgulho disso, porque eu trabalho com um time de heróis. Os caras abnegados que querem trazer as pessoas de volta para casa. Então, assim, eu tenho, inicialmente, uma honra muito grande. Olha, fala emocionado. De estar liderando esse time de heróis. Os caras são sensacionais. Investigadores, escrivães, delegados que estão comigo. Meu respeito. Mas para a gente relaxar, né? Porque... Ninguém é de ferro? Ninguém é de um ferro. Vinho, uma cerveja, um chopp, uma caipirinha? Eu gosto de treinar um jiu-jitsu. Né? Então, faixa preta de jiu-jitsu? Desculpa a minha ignorância. Eu nem sei se tem faixa preta em jiu-jitsu. Eu sei que tem no judô. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu do meu mestre Charles Duende, que me deu a faixa na G13. Um grande mestre, um grande profissional, um atleta incrível. E lá a gente tem uma grande família. Uma grande família. Né? Então, assim, eu tenho muito... Eu gosto muito de treinar lá porque a gente não pensa... Enquanto está lá se embolando e saindo na mão, não dá para pensar muito. Né? Diferente de quando eu estou correndo, daí eu fico pensando nas coisas, como resolver tal coisa e tal. Agora, quando eu estou no tatame, se salva. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma arte marcial muito importante, traz lições filosóficas para a sua atividade, para a sua vida, muito importantes, que me ajudam muito a conduzir a divisão de sequestro, por exemplo, né? A conduzir o time, porque é uma atividade gostosa, legal, me faz bem. De lá a gente sai eventualmente, toma 2 cervejas, isso faz muito bem, né, para espairecer um pouquinho dessa atividade que é um pouco tensa, mas apaixonante. E com a família, como é que você se diverte? Eventualmente, sabe que a gente toca... Vai tentar tocar um violãozinho, fazer alguma coisa assim. Podia ter trazido o violão para tocar aqui. Não, mas eu sou um cara que fica tentando, né? Um cara que fica tentando. Mas a música, acho que me diverte com a família. A música gosta de ir a shows? É legal, é legal. A gente gosta, sim. Quais os últimos principais que você se lembra? Teve um que... Sabe que eu não gosto muito de falar de família, que eu tenho medo de... Medo não. Não gosto de expor a minha família, né? Mas, de qualquer maneira, pela minha prática, né? Mas, de qualquer maneira, teve um show que eu fui levado por um irmão meu e que foi muito marcante, foi sensacional. Foi sensacional, assim. Foi o show do YouTube, foi muito legal. Muito bacana, assim, a gente se divertiu muito. É uma vibe muito gostosa, né? A espera, o show, depois os comentários. Foi muito legal. E quando você vai a shows, você é daquele que fica com o celular filmando ou aproveita pra caramba? Não, esquece o celular. Não pode olhar pro celular. Tem que olhar, aproveitar. Tá na frente dos caras. Tá na frente dos caras, tem que aproveitar. Não pode dar esse mole não, ficar atrás disso aqui. E o churrasquinho, gosta também de fazer? O churrasco é bom, né? A gente faz assim... O churrasco é muito gostoso, né? Que é aquela confraternização com os amigos, com a família, né? Churrasco é desculpa, né? Eu não sei se eu posso falar aqui, mas a gente já fez até dentro da sala da antissequestro. Enfim, assim, então é legal, assim, acho que é um momento de confraternização bacana com amigos, com a família, que é muito importante, é gostoso. E quando a gente brinca do churrasco, não é simplesmente comer a carne, né? Vai desde a preparação, do bate-papo. Conversa, enfim, é muito legal. Jogar a conversa fora. É, muito legal, eu gosto. Na polícia, existe uma família? A polícia é uma grande família, né? E é engraçado, né? Porque, especialmente na divisão antissequestro, a gente formou uma grande família. Nós estivemos lá em 10, 8, depois, delegados jovens, hoje delegados que... Qual a sua idade? Eu tenho 52, vou fazer 53. Mas hoje, por exemplo, o meu delegado geral, ele trabalhava junto comigo numa das equipes antissequestro. Então, eu tenho muito orgulho de ter o meu delegado-geral, Dr. Arthur, como um dos caras que esteve ali do meu lado combatendo o sequestro.
enfim, o Dr. Ronaldo, diretor do DENARC, a gente fica orgulhoso. Isso é uma família, doutora Juliana, tem tantos. Todo mundo cresceu junto, né? Vou deixar de citar, tem tanta gente, poxa vida, o chefe dos meus investigadores, o Marcão, está comigo ali há tanto tempo, sabe? Então, assim, é uma grande família. E como toda família, a gente se diverte muito, briga bastante, mas sempre está junto. Qual é o seu time? Eu sou um palmeirense de meia tigela. Entendeu? Se perguntar a escalação do Palmeiras, mas ir ao Allianz, você costuma ir? Talvez o Dudu, não sei se está lá ainda. Você costuma ir ao estádio, não? Muito raramente, muito raramente. Meu irmão, que é um palmeirense roxo. Meu irmão é. E Copa, gosta de jogar, de torcer, quando tem Copa? Agora a gente vai estar tendo uma Copa feminina também? Então, aí é legal porque agora a gente está numa promoção da valorização das mulheres no futebol, né? Então, provavelmente essa Copa Feminina vai ser uma Copa Feminina mais cheia de festa, de alegria, porque, assim, eventualmente as pessoas não dão muita atenção, né? Sim, o Brasil para na Copa do Mundo. Isso. Não sei. Talvez em algum momento vai parar na Copa do Mundo Feminina também, né? Não é verdade? Eu acho que a gente caminha para isso aí. Mas eu acho que a festa, né, a promoção da união, dos povos, o esporte, poxa, isso eu acho legal demais. Né? O esporte unindo todo mundo, né? De repente a gente está assistindo uma guerra, mas o esporte une as pessoas, né? Então isso é legal, isso é gostoso. Por que você resolveu ser polícia? É engraçado. Tem alguém polícia na família? Não, na verdade, assim, meu pai era advogado. Meu pai era advogado. Daí eu resolvi fazer direito por conta do meu pai, né? Pela influência do meu pai. Meu pai era um advogado brilhante, brilhante. Mensagens brilhantes. Enfim, meu pai, né? Ele ia estar muito feliz se ele me visse no podcast aqui, por exemplo. Sim, meu pai ia ficar muito feliz. E aí, enfim, acho que a influência dele no direito fez com que eu fosse para o direito. Mas eu servi o Exército durante 8 anos. E daí aquela questão de operacionalidade me aflorou bastante. Eu falei, então, já que eu faço direito, vou para a polícia. Aí, delegado de polícia. Eu assisti uma aula de sequestro. Falei, meu Deus, é para lá que eu quero ir. E aí, quando teve uma oportunidade, depois de 2 anos que eu estava na Polícia Territorial, eu consegui ir para a divisão de sequestro e nunca mais saí de lá. Então, enfim, né? É uma profissão muito gratificante, é uma profissão de devoção. Você percebe que você pode e deve fazer o bem para as pessoas. Né? Eu acho que se o policial ele não está pensando assim, ele está errado. Né? Eu acho que é essa a ideia. O policial ele tem que ser um devotado. Então, se eu tenho um sequestro hoje, esse sequestro ele não vai embora, ele fica comigo. Eu vou para casa, ele está comigo. Porque eu quero ver aquela pessoa indo para casa. Enquanto eu não sei disso, enquanto eu não tenho essa notícia hoje, mas antes, enquanto eu não promovi aquilo, enfim, eu não consigo. Isso aí está comigo e a gente vai para o computador e vai investigar e vai fazer até gerar essa sensação de tranquilidade e de entrega do que aquelas pessoas precisam de um policial. Uma última pergunta. O narcotráfico hoje, ele deu lugar e deu vazão às redes internacionais de sequestro? Hoje capta-se muito mais dinheiro com o tráfico internacional em relação aos sequestros, como nós tivemos no caso do Abílio Diniz? Eu entendo que as grandes organizações criminosas, elas têm o seu financiamento através do tráfico de entorpecentes. O tráfico de entorpecentes caminha em toda a esfera da sociedade, caminha em qualquer país, né? Em qualquer veículo, como os navios. Tramita em todo lugar e é um comércio. Né? Então, é um comércio muito grande. Né? Então, as grandes organizações criminosas, eu imagino, ainda estejam associadas ao tráfico de entorpecentes. Né? Então, assim, mas qual a associação com sequestros?
Eu não vejo associação com os sequestros. Lá atrás, eu não vejo, lá atrás, assim, nas décadas anteriores, e mais especialmente hoje, talvez as organizações estejam tolerando, vamos dizer assim. É cruel falar assim, né? Porque eu não quero um Estado em que uma organização possa controlar alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, dentro dessa subcultura, vamos dizer assim, eventualmente a organização criminosa ela tolera esse tipo de prática. Vamos dizer assim, eu acho que não, o sequestro ainda não fomenta, nem deve fomentar, porque não vai trazer lucro para a organização criminosa, traz problema. Né? E a gente está vendo isso agora com esse fenômeno que a imprensa chamou de golpe do amor. Quer dizer, os caras estão sendo todos presos, já está caindo bastante, vai cair mais. Então, não deu certo. Não deu certo e não vai dar certo. E a organização criminosa quer alguma coisa que dê certo. Né? Vocês chegaram a ter contato com os aplicativos de namoro? Tivemos contatos com alguns, e aí a nossa reunião... Uma pergunta capciosa que eu fiz ao senhor. Se não quiser responder, não responda. Não, na verdade, assim, a gente tem que entender como é que funciona, a gente tem que ter contato com aqueles que representam esses aplicativos aqui no Brasil. Agora, e se não tem ninguém que representa? Sim, porque alguns são estrangeiros. Então, no meu ponto de vista, ele não pode funcionar aqui no Brasil. Né? Então, não tem um representante aqui, não tem um cara que eu consiga falar, não tem um cara que fale a minha língua para eu conversar com ele, falar o que eu estou precisando, que possa proteger a minha população. Então, esse site, teoricamente, não pode funcionar no meu país. É um pensamento. E esse pensamento a gente tratou com o Ministério Público, que está fazendo uma ação muito legal nesse ponto. Né? A doutora Francine está fazendo uma ação muito legal nesse ponto. Aqui é terra de ninguém, né? Chega quem quer, entre aspas, nessa questão dos sites internacionais. E eu relato a você a questão dos sites que vendem ingressos para shows, para espetáculos, que são sites legalizados, só que quando você vai pedir alguma coisa, alguma informação, querer cancelar, não sei o quê, é em outra língua. É em espanhol. Então, as pessoas acham que é terra de ninguém. Mas, enfim, as grandes instituições acham que é terra de ninguém, mas não é. Né? Então, temos e tomamos medidas para controlar isso aí. Para botar ordem na casa. A gente já não suspendeu a atividade do WhatsApp? Sim. Legal pra caramba, parabéns, sensacional. Então, resolveu. O WhatsApp hoje atende a gente de uma maneira excelente. Excelente. Muito legal. Assim como outras companhias, Facebook, Google, Apple, nos atendem muito bem. Então, aqueles que não estão atendendo, vão ter que atender. Uma curiosidade, quando vocês precisam fazer algum tipo de escuta telefônica e precisa ser através de via judicial, isso é rápido? Essa transação é rápida? Assim, o nosso relacionamento com o Ministério Público e com o Judiciário é muito bom. Especialmente nos casos de sequestro com vítima em cativeiro, eu acho que, apesar de sermos técnicos, eu acho que é um tratamento emergencial para essa matéria. Né? Então, assim, há uma comoção. Né? Há uma comoção legal. Então, a legislação também atende de uma maneira mais célere e especial quando nós temos problemas mais graves. Né? Sequestro, alguém que vai tentar o suicídio, por exemplo. Né? Então, a gente tem um tratamento convencional, internacional, um tratamento nacional que nos dá mais celeridade. E o nosso tratamento aqui com o DIPO de São Paulo, né, que é a divisão de sequestro, trata com o DIPO especialmente, com o Ministério Público, é um tratamento excelente. Eu não tenho que falar absolutamente nada. É excelente, excelente. É como se nós estivéssemos no sistema de justiça criminal trabalhando juntos contra o sequestro, combatendo o sequestro. Legal. Para encerrar, recentemente nós tivemos uma novela da Rede Globo onde os filhos acabaram promovendo, forjando um sequestro fake. Quem faz isso é punido? Interessante, né? Então a gente tem alguns casos, o sujeito sai, vai para balada, por exemplo,
Aí, para ele justificar, porque o cara se enrolou, aí para justificar, ele pede para alguém ligar para esposa, por exemplo. Olha, fui sequestrado, eles estão pedindo 20 mil reais. Legal, a gente é acionado. Enfim, né? Essas pessoas podem ser responsabilizadas por extorsão, que é um crime grave também, né? Então, é muito fácil da gente, no modelo que a gente trabalha, da gente identificar. De pegar no ar. É rápido, sabe? É rápido. Mais um. Né? Então, é muito rápido, muito fácil. E essas pessoas vão ter um problema muito grande para a vida. Então, inventa outra história. Essa história não é legal. Essa história eventualmente, para uma senhora, uma mãe, por exemplo, ela pode ter um infarto. Enfim, não é legal. É uma história muito pesada. Inventa uma outra história. Sei lá. Essa daí é pesada, envolve a polícia. E você não pode colocar um time da antissequestro para sair por aí, para resolver um problema, e não responsabilizar uma pessoa que colocou todo um time que podia estar sendo utilizado, empregado em outra atividade importante e séria, numa brincadeira. Então, assim, no meu ponto de vista, vamos responsabilizar. E é o que acontece na prática. É o que acontece na prática. Apesar de ter alguma questão legal, de escusa absolutória, se desqualificar para o estelionato, mas são questões jurídicas ali, e fica para o advogado do cara. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais aqui no podcast da Alesp, doutor Fábio. Eu quero agradecer esse convite. É a primeira vez que eu estou num podcast. Como foi a experiência? A experiência foi legal, né? Até me emocionei. É uma experiência bacana, é legal, acho que promove informação, né? Gostei de estar aqui e agradeço os meus chefes, meu delegado-geral, doutor Arthur, meu diretor, doutor Paulo, por depositarem a confiança em mim para eu estar na divisão de sequestro e, claro, sempre o meu time. Esses são os caras, né? Eu apenas os represento. Então, um grande abraço para o meu time, a divisão de sequestro. A gente deixa um grande abraço aqui ao Dr. Fábio Nelson, uma simpatia que nos atendeu aqui no podcast da Alesp. Nós também aqui temos todo um time na TV Alesp. Olha, o podcast vai ao ar, o novo podcast da Alesp vai ao ar sempre às 7 da noite no Spotify e no YouTube e também aqui na TV Alesp às 8 da noite. Fique sempre com a gente. Muito obrigada pela sua audiência.